Glórias a Deus. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Alguém está nos visitando nesta manhã? Levante sua mão. Tem alguém nos visitando? Amém. Tem aqui a família, né, que veio apresentar o bebê. Seja bem-vindo, viu, minha senhora? Glória a Deus. Então, nós vamos ler aqui, livro de Neemias, capítulo 1, que diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Até aqui por enquanto. Mantenha sua Bíblia aberta para nós, que nós vamos discorrer mais um pouco neste livro. Amém? Então, quem era Neemias? Neemias, filho de Ecalias. Ele fazia parte da geração descendente daqueles que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E Neemias também, ele não conhecia Jerusalém, pois ele nasceu ali no cativeiro. Ele nasceu enquanto seus pais estavam ali no cativeiro. E ali ele cresceu e ele se tornou, né, já adulto, se tornou copeiro do rei Artaxerxes, né, rei da Pérsia. E copeiro, embora hoje parece ser uma função simples, e não é, né? Tudo que é trabalho é de muita honra. Mas naquele tempo, o copeiro do rei era um cargo de muita confiança. Obrigada, Simone. Era um cargo de confiança, era um cargo realmente de muita responsabilidade, um cargo também de risco, porque o copeiro, e a função dele era provar das comidas do rei, antes que ele comesse, porque naquela época era muito comum, né, a forma de ataque aos reis era através eles tentavam atacar de todas as formas, e uma maneira muito mais fácil seria envenená-lo. Então o rei, ele tinha que ter um copeiro, alguém que fizesse esse trabalho difícil, porque se houvesse um envenenamento naquele alimento ou naquela bebida, o copeiro que tinha que experimentar antes aquela comida ou aquela bebida, ele morreria no lugar do rei. E aquele ataque, diferentemente de hoje, a pessoa que conseguisse matar o rei, além dele não ser preso, ele ainda ocuparia o lugar do rei, o trono do rei. Acho que não é tão diferente de hoje. Mas, naquele tempo era muito pior. E aí, o que acontece é que o copeiro, ele então tinha aquela função de risco. Ele provavelmente, ele tinha ali, naquele palácio, ele tinha um lugar especial, os seus aposentos ali no palácio do rei. Ele vivia realmente de uma forma tranquila, de uma forma generosa, né? Porque ele desfrutava, ele comia das delícias do rei, ele tomava os vinhos, as bebidas do rei, antes que ele pudesse comer. Então, ele era uma pessoa de muita confiança, muito próximo do rei. Mas Neemias, ele tinha algo muito melhor do que tudo isso. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que orava a Deus, era um homem que buscava a Deus. O rei realmente era muito privilegiado, porque além de ter uma pessoa de muita confiança, que cuidava dele, protegia ele, ele ainda era, com certeza, um homem abençoado, um homem de Deus. Amém? E aqui diz, então, que Neemias, ele tomou conhecimento de que o povo dele, o povo que tinha, aqueles que não tinham sido levados cativo
para a Babilônia, e aqueles que já tinham voltado, porque aqueles que foram levados cativos, eles iam voltando aos poucos, já teria voltado uma parte. Então, aquele povo estava ali em situação de desolação, situação de tristeza, situação de miséria. Aquela cidade havia sido destruída, os muros haviam sido derrubados, suas portas queimadas. E por que nós vemos muitas vezes falar de muro e muralhas, né, na Bíblia? Porque os muros daquela época, as muralhas, era o que protegia a cidade e as suas portas. Então, é uma forma de destruir aquela cidade, de tirar a segurança, de tornar aquela cidade vulnerável, era destruindo os muros. E ali Jerusalém tinha sido destruídos os muros. Os muros estavam derrubados, estavam com fendas, alguns lugares com brechas, outros destruídos. E as muralhas eram muito fortificadas, não é o muro que nós conhecemos hoje, né? Algo assim, um bloquinho de 15, 20, não, eram muralhas fortificadas, tanto que Raabe, né, que é uma outra personagem da história, a Bíblia diz que a casa dela ficava em cima da muralha. Então, se era possível construir casa em cima de uma muralha, imagina o tamanho, né? Além da altura, também a espessura, né? O tamanho daquele muro, ao ponto de ter uma casa ali construída. E aqueles muros estavam, quando Neemias tomou conhecimento daquilo, que a sua cidade estava dessa forma, embora ele não conhecia, embora ele não morou ali, mas o povo dele estava ali. Neemias, ele sentiu algo, uma empatia, ele sentiu a tristeza, a dor que aquele povo estava, sem conseguir reconstruir as suas vidas, sem conseguir reconstruir a sua casa, porque eles não tinham recursos, porque eles estavam em miséria, em desolação. Então Neemias realmente diz aqui que ele sentou e chorou amargamente. Os estudiosos dizem que Neemias passou aproximadamente 4 meses chorando, jejuando e orando por aquele povo. Orando para que ele pudesse falar com o rei, porque ele era uma pessoa próxima do rei. Então, ele queria ir socorrer, ele queria fazer algo. Neemias, ele vivia uma situação, ele estava numa situação favorável, ele estava numa situação boa, confortável. Mas ele decidiu sair da zona de conforto. Ele decidiu abrir mão daquela vida que ele levava ali tranquila, sendo copeiro do rei, comendo do melhor, bebendo do melhor, para ir para uma cidade destruída em miséria, para socorrer um povo que ele não conhecia, mas que era o povo do passado dele, dos pais dele, era o povo que foi levado cativo e aqueles que não foram. Então, Neemias, ele tinha algo assim que o Senhor nos ensinou, que é algo assim especial, que é algo que o Senhor deseja que eu e você tenhamos. Ele era um homem misericordioso. Ele se colocava no lugar do outro. E Neemias ali, aquele choro, aquele pranto por alguém que não conhece. Quando nós estamos de um jeito, a sociedade hoje está de um jeito tão já acostumada com tantas tragédias, tantas coisas terríveis, que nós não sentimos mais a dor quando nós temos uma notícia. Aliás, talvez você, assim como eu, já nem consegue mais assistir uma TV, um noticiário de tantas coisas terríveis que nós vemos. Coisas que até chega a trazer uma angústia, uma ansiedade, dependendo da pessoa, ela não tem condição de assistir algo assim. Ou, por outro lado, nós vemos aquilo tão repetidamente, que nós já nem sentimos mais algo assim, uma surpresa por algo assim. Porém, Neemias, ele se compadeceu daquele povo, ele sentiu a dor e ele quis fazer algo. Ele não somente chorou, ele não somente sentiu a dor, ele não somente orou e jejuou, mas ele arregaçou as mangas e quis ir até lá. E ele ali orou e jejuou por 4 meses, se preparando para falar com o rei.
ele se preparou porque ele sabia, porque ele era um homem sábio. Isso nos ensina a sabedoria. Isso nos leva a entender que há tempo de falar. Isso é bíblico, é a palavra que fala que há tempo de falar e há tempo de se calar. E nós muitas vezes, na nossa ansiedade, principalmente nós mulheres, né? Agora eu vou puxar a sardinha para o lado dos homens. Nós muitas vezes somos precipitadas, queremos tudo para agora, para ontem. Então nós muitas vezes não esperamos para falar. E Neemias, ele buscou, ele nos ensina isso, a ter sabedoria, a saber que há tempo para todas as coisas. Tempo para ter aquela DR. Há o tempo certo de falar, temos que se preparar. Tempo para falar com o chefe. Tempo para pedir um aumento, talvez. Tempo para reivindicar algo no nosso trabalho. Tempo para buscar algo que é o nosso direito. Tempo de repreender alguém. Tempo de se declarar alguém. Nós devemos tudo colocar diante do nosso Deus, porque é Ele quem prepara o caminho. E Neemias, ele tinha essa visão de que não seria ele que iria convencer o rei, mas era o Senhor que iria convencer aquele coração, porque o Senhor tem o coração do homem nas mãos. A palavra de Deus diz que o Senhor tem o coração do rei nas mãos. O Senhor, ele movia o coração de Faraó para onde ele queria. No momento que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas houve outro momento que o Senhor quebrantou o coração de Faraó. E assim o Senhor, Neemias, sabendo disso, Neemias ali buscou ao Senhor e esperou em Deus que o Senhor preparasse aquele momento. Talvez Neemias pensava em marcar uma hora com o rei. Porém, ele mal sabia que o Senhor, ele tem muito mais a fazer, não é verdade? E ali, um dia, Neemias estava ali servindo ao rei. Eu quero que você me acompanhe aqui. Diz assim, no capítulo 2. Diz assim, que na hora de servir, já no primeiro versículo, tá? Na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Isso o rei falando para ele. O rei percebeu de que Neemias não estava bem. E Neemias disse aqui ainda nesse versículo que ele sempre se apresentava diante do rei feliz. Claro, porque no nosso trabalho nós não podemos misturar, né? Aqui mais uma lição para nós. Porém, ele não se conteve, ele estava ali triste. E o rei percebeu a sua tristeza, percebendo a sua tristeza, puxou o assunto com ele. E aí, Neemias ficou, a palavra diz aqui no versículo 3, que diz que ele, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? De me pedir? Olha o Senhor preparando, né? Talvez Neemias tinha no coração realmente marcar uma audiência, um momento para falar com aquele rei. Mas o Senhor preparou tudo porque ele buscou a vontade de Deus. Ele buscou a direção e o momento certo de Deus. E Deus preparou aquele momento para que ele falasse com o rei. E ele não precisou pedir nada, porque o rei perguntou a ele: o que é que você quer me pedir? Oh, queridos, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações desta manhã. O Senhor pergunta para mim e para você: o que é que você deseja? O que é que você está buscando? O que é que você precisa? O que é que tem sido um peso de dor no seu coração? O que é que tem te angustiado? O que é que tem te preocupado? Tem te tirado o sono? Qual é a sua dificuldade? O Senhor pergunta para mim e para você nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um Deus que se relaciona, embora Ele saiba o que nós precisamos, Ele quer ouvir de mim e de você.
E para isso é necessário que nós oremos, que nós realmente nos coloquemos diante da presença dEle, que nós coloquemos diante dEle esta causa, que nós não venhamos estar confiando na força do nosso braço, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Eu vou e aconteço, eu faço, eu compro, eu vendo, eu vou, eu falo, eu mando, eu faço justiça. O Senhor está falando com a igreja. É conosco, é nós que somos assim muitas vezes. Eu e você que tomamos decisões precipitadas. E depois nós pagamos o preço. Porque nos precipitamos. Porque não esperamos o momento. Quantos de nós já tomamos decisões, já falamos, já fizemos e acontecemos em momento que não era a hora. E pagamos o preço por isso. Porque a consequência vai vir. E muitas vezes o Senhor permite para nos ensinar. Porque é desejo dEle nos ensinar a andar nos caminhos dEle, segundo a vontade dEle, sendo guiados pela vontade dEle. Porque senão não teria sentido nós estarmos aqui nesse espaço, abrindo mão de um domingo de sol, se nós não quiséssemos a direção do Senhor. Se nós estivéssemos aqui de qualquer maneira, ignorando aquilo que o Senhor está falando. Ignorando, imagina você estar falando com alguém e esse alguém não está dando a mínima para o que você está falando. Aleluia. Se nós viemos aqui nesta manhã é porque nós viemos com o desejo de ouvir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ter dEle a direção, de ter dEle a solução. E é prazer dEle te abençoar. Olha o que o rei Artaxerxes fez com Neemias. Neemias aqui, depois de ter falado com ele, ele orou. Ele diz aqui no versículo 5: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Até para responder ao rei ele orou. Se for do agrado do rei, e se for seu servo, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Aleluia, vou pular para o versículo 7. A seguir acrescentei, então já que eu estou aqui, e o rei está disposto a me ajudar, eu vou além. Foi isso que o Neemias percebeu que ele poderia fazer. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Aleluia. Vou continuar aqui, porque não tem nem o que falar, queridos. É só a gente ler e a gente vê claramente o que Deus fez aqui na vida de Neemias. No versículo 9 diz assim: acompanhou-me, o rei só não liberou ele. O rei liberou ele, deu a ele as cartas. Porque ali, Neemias, quando começou o seu tempo de busca ao Senhor, ele queria somente pedir umas férias para o rei. Eu preciso de um tempo para ir lá e ajudar a reconstruir aquela cidade. Mas depois de ter buscado ao Senhor, de ter recebido direção e ousadia do Senhor, ele vai diante do rei e diz que ele também quer cartas para o transporte, para ter liberdade de ir e vir. Ele quer cartas para que o comandante lá, o guarda da floresta, pudesse dar a ele madeiras para ele reconstruir aquelas portas que foram queimadas. E ele pede: já que eu estou aqui e o Senhor, o rei está dando liberdade, ele pediu, e o rei deu mais do que aquilo que ele pensava. O rei não só deu as cartas, mas ele também diz aqui no versículo 9: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha que maravilhoso. Essa foi uma história
real, bíblica, que nos arremete, nos traz a referência de quem é o nosso rei. Quem é o nosso rei hoje? Ele tem muito mais a nos oferecer. Se nós verdadeiramente nos colocarmos diante dele com o nosso coração quebrantado, humilde, em jejum e oração, buscando a vontade dele, ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e esperamos. Porque também diz, o Senhor diz na sua palavra em Jeremias 29, eu sei o que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejeis. Os pensamentos do Senhor são de bênção para a nossa vida. Porém, Ele permite muitas vezes aquele povo, olha queridos, principalmente aqui os jovens e crianças, que talvez ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar um pouco mais na palavra. Esses ataques a Jerusalém, a Israel, não começaram hoje, não começaram há anos atrás. Mas desde lá, desde que o Senhor escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o povo escolhido, e a terra para ser a terra daquele povo, essa guerra é perpétua, é sempre foi assim. Porém, com a permissão do Senhor, porque nós vamos ler aqui em Jeremias, eu vou ler aqui para que saibam que foi permissão do Senhor eles levarem cativos aquele povo. Porque o povo já tinha sido advertido por várias vezes. E aqui o profeta Jeremias, em 25, versículo 2, diz que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias. E eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês servos e profetas, até o dia de hoje, vocês não ouviram, nem lhe deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E não trazei desgraça sobre vocês. Mas vocês não deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que declara ao Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os habitantes de todas as nações ao redor. Eu destruirei completamente e farei um objeto de pavor e zombaria, uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva. Enfim, queridos, até vocês podem depois, se tiver mais interesse em conhecer melhor e se aprofundar, porque muitos com certeza conhecem, mas o Senhor, Ele traz de volta a sua palavra para trazer aquela reciclagem que muitas vezes nós precisamos para a nossa mente, para a nossa memória espiritual, de saber quem é o nosso Deus. Que o nosso Deus é amor. Mas nós também colhemos, embora estamos no tempo da graça, sim, mas nós colhemos as consequências das nossas más ações, dos nossos erros. Nós traremos as consequências. E aquele povo foi levado cativo por desobedecer ao Senhor, por cair realmente em idolatria, por cair no pecado. E o Senhor permitiu que eles fossem levados a cativo. Quantas vezes nós vivemos situações assim, não tão trágica como naquele tempo, mas nós vivemos situações que muitas vezes nós não entendemos aquele momento. Mas se nós pararmos para nos examinar e ver verdadeiramente se o Senhor em algum momento nos deu sinais, se o Senhor em algum momento tentou nos advertir para não ir para esse caminho, para não tomar essa decisão, para não fazer dessa forma, e nós não demos ouvido e pagamos a consequência disso. Porém, Ele é um Deus misericordioso, compassivo, amoroso.
Jesus se fez maldição em nosso lugar para nos livrar da morte eterna. Mas as consequências das nossas ações nós continuaremos colhendo até que Ele venha. Enquanto estivermos aqui, nós viveremos aflições, viveremos lutas e viveremos também as consequências dos nossos erros. É desejo dele que nós andemos segundo a sua vontade, para que nós teremos realmente a direção dele, nós seremos abençoados, bem-sucedidos naquilo que nós faremos. Amém? Estão entendendo, queridos? É uma palavra forte, é uma palavra dura, mas é algo que o Senhor deseja falar conosco. Nosso pastor tem falado, né, desde o início, desde que começamos esse ajuntamento, que é tempo de arrumar a casa. É tempo de arrumar a casa física, das reformas, de tudo aquilo que nós temos visto, sim, mas principalmente arrumar a nossa casa espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Ele, o nosso tempo de intimidade, o nosso tempo de oração, o nosso relacionamento interpessoal, porque isso também faz parte da nossa vida espiritual. Amém, queridos? É necessário, é tempo de arrumar. Então é tempo de nós nos avaliarmos e ver o que nós precisamos arrumar. Porque este período que Neemias foi para aquele lugar, ele ali foi recebido naquele lugar por pessoas que deram ouvidos a ele e juntaram as mãos com ele, famílias que se juntaram com ele para a reconstrução daquele muro. E eu não vou discorrer mais, porque senão o tempo vai acrescentar muito, mas eu vou aqui falar rapidamente o que houve nessa construção. Nesse período eles deram a mão, e a Bíblia diz que eles lado a lado faziam essa obra, e é o que nós estamos fazendo hoje, é o que o Senhor deseja que nós façamos hoje, que nós andemos lado a lado. Não existem mais duas igrejas, nós somos uma só igreja, e é o desejo do Senhor que nós andemos juntos. Tem um outro dizer engraçado também que o pastor fala, eu gosto de repetir. Que nós devemos dançar a música que o Senhor coloca. Se o Senhor coloca a música, se essa música é que nós vamos fazer um culto de oração, como teve aqui na sexta-feira. É a música que o Senhor preparou, igreja. O Senhor está chamando nós pertencemos a uma igreja e nós temos um dia que esse dia é culto de oração. Então nós devemos dançar a música do Senhor desse dia. É culto de oração, vamos nos ajuntar para orar. Nada pessoal, ontem foi culto das mulheres, na casa da Valerinha. Tinha bastante gente, acho que tinha umas 40, quase 45 mulheres. Glória a Deus por isso. Mas nós somos muito mais, queridas. Aonde estavam as mulheres dessa igreja? Eu sei que sábado é um dia complicado, mas não é só para você, é para todos nós. Dia difícil para a mulher. Muitas estão na faxina, muitas estão trabalhando, amém. Né? Mas muitas estão mesmo na faxina, outras estão com seus afazeres. Mas o dia que veio aquela música para a gente dançar, gente, que glorioso foi este culto. A Kátia postou logo no início um momento de louvor que nós ainda estávamos muito comportadas. Na hora que, né, o Espírito Santo agiu, ali no nosso meio mesmo, né? Então já não tinha mais ninguém para tirar foto, porque o Senhor se manifestou naquele lugar. Então, minha irmã, minha querida, você, da próxima vez, dance a música do Senhor, porque foi maravilhoso. E o Senhor, Ele traz um renovo. Quando as mulheres se juntam, é muito bom. E eu creio que os homens também, está chegando esse tempo que os homens vão se ajuntar e o Senhor vai derramar o seu poder. Porque é desejo dele que haja esse renovo, essa comunhão entre nós. Nós saímos de lá não porque o culto se estendeu, mas nós ficamos lá numa comunhão até quase 8 horas da noite. Foi muito bom. Então nós devemos dançar a música que o Senhor colocar. E ali aquele povo se juntou com Neemias e dançou aquela música. A palavra fala que numa mão eles ficaram com a espada e na outra mão eles ficaram com a colher de pedreiro ali, fazendo aquela obra. Por que eles ficaram com a espada na outra mão? Porque ali, Neemias foi recebido por muitas pessoas que o ajudaram.
Mas como nós sabemos que a luta do crente não é fácil não, que o inimigo ele se levanta quando nós estamos diante de uma situação, fazendo algo, principalmente algo pelo próximo, algo para Deus, o inimigo levanta os seus enviados. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestades, dominadores do mal. Porém, ele levanta, ele usa. Assim como Deus nos usa, o inimigo também usa. Ele usa, e muitas vezes aqueles que estão mais próximos a nós, para nos desanimar, para nos abater, para dizer que não vai dar certo, para com isso, porque olha, isso aí não vai dar. Olha, e foi assim. A Bíblia diz, aqui no versículo 19 do capítulo 2, diz que quando porém Sambalate, o horonita, o árabe, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Se rebelando contra o rei? E aqui, gente, só para vocês conhecerem o nome de quem era aqueles que iam liderar os enviados ali para trazer confusão no meio daquela obra, que foi o Tobias e Sambalate. Eles lideravam essa turma, mas tinham mais pessoas com eles, para trazer distração, para zombar, para dizer que não ia dar certo, para dizer que eles estavam se rebelando contra o rei, para dizer que Neemias queria o lugar do rei. Neemias só queria ajudar aquele povo. Mas eles ficavam ali em todo o tempo, afrontando Neemias, querendo tirar, querendo fazer parar aquela obra. Até que em um dado momento, onde eles já tinham usado de várias estratégias, eles usaram, porque o inimigo, ele é sujo, ele vai usando das suas artimanhas, e se nós não tivermos discernimento, que é aquele dom que o Senhor diz na sua palavra, que Paulo diz que é aquele que nós devemos buscar, muito mais do que profecia, muito mais do que dom de línguas, mas é o discernimento, é discernir com o que nós estamos lidando, com qual espírito está agindo naquela situação. O discernimento nos livra de ciladas. E ele teve discernimento naquele momento para perceber as ciladas do maligno, as situações que vinham ali contra ele. E em um dado momento ali no capítulo 5 diz que o inimigo ali mudou a estratégia. Já que não está dando certo, querer atrapalhar, acusar, difamar, eles tentaram de todas essas estratégias, queridos. Já que isso não está dando certo, então vamos se juntar a ele, vamos fazer de amigo, vamos chamá-los para perto. E aqui diz que, então Tobias e ajuda aí, a mente da veinha. Estou chegando, gente, minha mente já está. Sambalate e Tobias mudou a estratégia. Então, ali no capítulo 3, no capítulo 6, ele diz que Sambalate e Tobias, vou correr aqui um pouquinho. Diz que Sambalate e Tobias mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Capítulo 6, versículo 2. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Ou seja, o inimigo mudou a estratégia. Então, já que nada disso está funcionando, vamos trazê-los para perto. Vamos marcar um encontro, vamos tomar um café. Vamos resolver essa situação de uma forma amigável, sabe? Só que o discernimento fez com que Neemias soubesse que aquilo era uma forma de distraí-lo. Aquilo era mais uma estratégia para tirá-lo da posição que o Senhor o tinha levantado. E aí qual a resposta de Neemias? Que é a resposta que todo crente já conhece e que é maravilhoso. Ele diz ali no versículo 3, irmão. Ele diz: eu não posso parar para ir ter aí com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso parar. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão me entendendo?
O que é que o inimigo tem feito, tem colocado no seu coração para parar? Qual é a distração que o inimigo tem colocado? Quais as ciladas, as estratégias? Olha, o Senhor fala com você, mas fala comigo também. Porque eu passo pelas mesmas situações que você. Quantas vezes o inimigo vem querendo nos parar? Ah, estou cansada. Ah, é muita coisa. Ah, eu estou com dor. Ah, eu tenho problema, eu tenho situações para resolver. Ah, eu estou, né? Talvez você esteja aí, o inimigo esteja tentando te distrair. Olha, você tem que passear mais. Você tem que sair. Você tem que aproveitar aquele, né? O dinheiro, talvez a situação favorável que você tem hoje, como Neemias tinha, para você curtir um pouco. Olha, você está trabalhando muito aí. Para que fazer tudo isso? Para que estar na ONG ali fazendo aquele trabalho com pessoas que, nossa, é um trabalho de formiguinha, quase não dá resultado. Oh, queridos, o inimigo, ele é sujo, ele é ardiloso, ele tem as suas ciladas, as suas estratégias, o seu meio. E muitas vezes ele vai trabalhar, ele vai usar, talvez não vai usar uma pessoa, mas ele vai lançar suas setas na nossa mente, nos nossos ouvidos. Isso vem nos nossos pensamentos. Faça assim, faça assado, para com isso, para com aquilo. O que é que o inimigo tem falado para você parar isso que você está fazendo? Talvez não seja a obra do Senhor, mas seja um projeto que você tem em mente para realizar na sua vida profissional. E você não consegue, você procrastina porque você tem medo. O inimigo fica aí lançando na sua mente, olha, não dá, porque o país está assim, está assado, você não vai conseguir, não é tempo de abrir empresa. Eu não sei o que é que o Senhor tem colocado no seu coração, qual é a obra que você tem feito. E o inimigo tem lançado situações para te distrair, para fazer você parar. Responda para ele hoje, eu não vou parar. Vamos responder para ele hoje, igreja, eu não vou parar, eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra, e essa obra não é minha, não é sua, não é do pastor, não é da igreja, mas é do Senhor. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem colocou esse projeto na tua mão, foi o Senhor quem colocou essa situação, essa obra para você fazer. Não desista da sua família, não desista. Seja o que for, queridos, o Senhor está falando. Alguém está querendo desistir de algo que o Senhor colocou na sua mão. E não se trata somente de obra de Deus. Talvez seja algo específico na sua vida pessoal. E o inimigo tem te confundido, te embaraçado, de tal forma que você não tem força para fazer, para continuar. Tem procrastinado, deixado para amanhã, deixado para uma situação mais favorável. O Senhor diz para que você responda, eu não posso parar. Não caia na cilada do maligno, porque o Senhor diz para ti, esta obra é minha. Portanto, você não pode parar. Aleluia. Estou fazendo uma grande obra, a qual eu não posso parar. E o inimigo foi vencido ali pelo cansaço. Porque ele cansou de querer fazer Neemias e aquele povo parar. Tenho dado um momento que ele coloca o cansaço mesmo, sabe? Algo que eu confesso que eu tenho vivido isso hoje. Senhor, eu não tenho uma força. É muita coisa, eu estou cansada. Quantos de nós temos vivido isso? O meu corpo não aguenta. Mas Neemias clama ao Senhor. Senhor, fortalece as minhas mãos cansadas, os meus joelhos desconjuntados, fortalece o meu corpo, fortalece a minha mente para que eu prossiga e cumpra o propósito que o Senhor tem. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E com certeza a vontade dEle é o melhor. Estar no centro da vontade dEle é o melhor. Aleluia! Já houve momentos que eu e você desistimos, paramos. Vamos lembrar deste momento. Como foi que nós ficamos? Como foi que nós ficamos quando nós abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu? Já houve momentos que isso aconteceu comigo também. E eu tenho certeza que aqui muitos já aconteceram. Ah não, agora eu vou sentar, eu vou receber, eu vou só esperar.
Eu vou ir para uma igreja bem grande e vou ficar lá para ninguém me ver, porque eu não quero mais saber de obra. Mas aí vem aquela angústia, aquela coisa, você vê tudo aquilo e não tem espaço para você, e ninguém te vê. E, meu Deus, não foi para isso que o Senhor me chamou. Eu não fui chamada para ficar aí no banco. E aquilo vai te dando uma angústia, uma tristeza. Você pode fazer o que for, pode viajar, pode ter dinheiro, seja o que for que tomou este lugar. Nada substitui estar no centro da vontade do Senhor. Porque embora lutas tem, igreja defeito tem, as lutas virão, a dificuldade vem, o cansaço vem, mas é o melhor. É um prazer quando você vai para um culto que onde você está se arrastando. Mas ali você recebe um renovo e quando você se dá conta, você foi renovado. Você chegou ali com dor, mas você saiu dali sem dor. É um momento onde você realmente regozija na presença do Senhor, onde você tem um renovo, onde as suas forças são renovadas. E você está pronto para prosseguir e continuar. Esse é a vontade do Senhor, que nós prossigamos no centro da vontade dEle, amém? E para a glória de Deus, o nome do Senhor foi glorificado ali, através dessa grande obra, porque Neemias que pensava que ia ali só para fazer aquela reconstrução. Mas como o nosso Deus faz infinitamente mais. A Bíblia diz aqui no versículo 15, que o muro, versículo 15 do capítulo 6, queridos, quem quiser acompanhar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, que era um outro calendário, em 52 dias. Foi construído em 52 dias. Aquela obra foi terminada, porque ele não parou. Aquele povo de Israel ficou 40 anos num trajeto que iria levar dias. Mas porque eles foram rebeldes, desobedientes, obstinados e murmuradores, eles ficaram ali andando em círculo. 40 anos. Está demorando, querido? Tem algo que nós estamos retardando, porque nós temos isso em nossas mãos. É nós que muitas vezes retardamos a nossa bênção, a nossa caminhada, com as nossas ações, com a nossa forma de pensar, com a nossa murmuração. Nós paramos, e aí para. Nós andamos mais um pouquinho, continua. Nós paramos, para de novo. Neemias concluiu em 52 dias, porque ele não parou. Ele não deixou o inimigo parar. Ele permaneceu ali, fiel, confiando no Senhor. Rejeitando o medo, rejeitando as ciladas do maligno. E o Senhor lhe deu vitória. E aqui ainda para concluir, diz que após ele ter concluído o muro, diz que Neemias foi nomeado ali governador daquele lugar, aonde ele permaneceu por 12 anos, governando aquela cidade. Olha como Deus é maravilhoso, como Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós queremos ou pensamos. Ele foi ali para fazer uma obra, para ajudar um povo, mas o Senhor o levantou como governo, e foi um governo exemplar. Se você, minha querida, meu querido, quiser se aprofundar um pouco mais e ouvir Deus falar com você, se aprofunde nessa palavra, leia o livro de Neemias e aplica para a tua vida. Para trazer uma palavra, nós fazemos isso, e isso eu aplico primeiramente para a minha vida. É pesado, mas doeu em mim primeiro. Porque como eu já confessei aqui, eu também tenho esses lapsos na mente. O inimigo também sopra na minha mente. O inimigo também vem no campo, naquele campo de batalha, né? Lançar as suas setas para nos parar. Nenhum de nós estamos livres disso. Nem a pastora Simone, nem o pastor Richard. Será que o nosso pastorzinho, coitado, que trabalha tanto, será que não passa na mente dele? Eu queria o descanso, é tão bom ficar aqui com a Simone.
Não lembro, eu não esqueço daquele livro que ele escreveu, e ele tem um trecho que ele fala que ele gostava muito. E gosta até hoje, né, Simone? É tão bom estar aqui no descanso com a minha amada, com meu filho. Mas a obra não pode parar. E eu tenho certeza que todos os dias, quando ele acorda, ele diz: eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E para glorificar ainda o nome do Senhor, ele faz as coisas e o nome dele é glorificado. Porque também após isso, o nome do Senhor foi glorificado. Aqueles inimigos reconheceram que foi Deus que deu essa vitória para Neemias. Reconheceram que era obra de Deus. E a Bíblia diz que a vizinhança e as cidades vizinhas, todos reconheceram. Portanto, o nome do Senhor foi glorificado. Amados, não tem nada melhor nessa vida do que agradar o coração de Deus, quando o nome dele é glorificado por algo que nós vivemos, que nós fazemos. E é esse o desejo do Pai, que nós estejamos glorificando o nome dele, através das vitórias que ele mesmo dará na nossa vida, através de uma vida de obediência, de intimidade com o Senhor, amém?